Hoje nós estamos num formato um pouco diferente, mudamos aí a sequência, né? Teremos o nosso culto, estamos tendo o nosso culto, na verdade, agora pela manhã, e logo depois eu estarei saindo para ir para Cercado, outra igreja. Nós temos ali uma outra atividade, e aí então vocês permanecem aqui depois com a escola sabatina, né? Então, deixa eu vir aqui para cima, fica mais fácil para nós. Como é bom, queridos, quando chega o sábado, né? Poder estar com os nossos irmãos, poder sentir a influência do Espírito Santo, né? Sobre as nossas vidas. Como é bom poder louvar ao Senhor e verdadeiramente desfrutar do descanso no dia do Senhor, no sábado, né? É um dia que nós descansamos, pelo menos descansamos no Senhor. As nossas mentes descansam no Senhor, porque eu costumo dizer que o sábado é o dia que eu mais trabalho. Sábado é o dia que eu mais trabalho. Hoje nós temos uma vigília. Tivemos uma vigília em Mujinga na semana passada, né, dia 8 de abril. E hoje temos outra vigília ali em Itabaiana, né? Uma vigília jovem, começando às 9 da noite, às 21, e vai a noite toda. Vamos estar lá. Então, sábado é dia de bênçãos. Nós descansamos no Senhor. Fisicamente, às vezes não. Mas como é importante tirar um tempo, viu, queridos? Eu falo para vocês que o sábado é um dia que nós precisamos tirar um tempinho para estar com a família, né? Quem sabe ir para algum lugar, algum local verde, um parque, um gramado, uma sombra, um piquenique, mas é muito importante que a gente faça. Talvez não dê para fazer todos os sábados, mas seria muito bom, né? Tirar aí quinzenalmente, mensalmente, um sábado para poder estar com a família ali, uma horinha, duas, né? Em algum local, em algum ambiente assim. Muito bem, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Quero convidar você para uma breve oração, ok? Vamos falar com Deus. Pai, nessa manhã nós queremos pedir as Tuas bênçãos, queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e que essa palavra possa nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Por favor, Senhor, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, nós te rogamos hoje e sempre. Amém. Queridos, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante e eu digo para vocês que eu me debruço sobre ele. E todos os dias eu oro, eu clamo a Deus dizendo: Senhor, me ajude. Eu não sei se é o seu caso também, nessa manhã, não sei, mas é o meu. E eu acredito que é o de todos nós. O tema da mensagem dessa manhã é a conquista de si mesmo. A conquista de si mesmo. Bem, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, porque nós temos aqui um texto, um verso, né, introdutório, que está aqui como base para a mensagem dessa manhã. Provérbios capítulo 16, ok? Convido você a abrir aí a sua Bíblia, eu vou ler aqui, você acompanha a leitura aí na sua Bíblia, tudo bem? Provérbios capítulo 16. Vocês sabem que Provérbios foi escrito pelo Kohelet, em outras palavras, pelo sábio Salomão, né? Salomão, filho de Davi, escreveu o livro de Provérbios. Mas Salomão não foi o único, né, escritor do livro de Provérbios. Nós temos também Agur, né? Nós temos os salmos de Agur também dentro do livro de Provérbios. E também temos Lemuel, né? Escreveu ali, eu acho, 31 de Provérbios. Foi escrito por Lemuel, um grande sábio também. O livro de Provérbios, ele tem alguns propósitos para nós, queridos. E antes da leitura do capítulo 16, que eu pedi para vocês abrirem, né? É dito sobre o livro de Provérbios o seguinte: o livro de Provérbios existe para capacitar o leitor, somos nós, né? Para capacitar o leitor
a aprender sabedoria. Sabedoria. Entender as palavras de inteligência, é um livro muito sábio, e obter o ensino do bom proceder, né? Como devemos proceder em todos os aspectos e em todas as ocasiões. E o objetivo dele é dar sabedoria aos simples, porque somente aqueles que são simples, né, pode adquirir a verdadeira sabedoria de Deus, do Todo-Poderoso. Provérbios 16, nós vamos ler juntos, ou melhor, eu vou fazer a leitura, você acompanha, no verso 32, diz assim: ouça, observe, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Forte, né, irmãos? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja, como eu poderia dizer, hoje a força bruta, a força física, né, ela é muito elevada nos nossos dias. Ela é muito elevada nos nossos dias. E eu poderia dizer que quando nós nos referimos ao caráter, existem certos julgamentos também. Então eu estou falando da força física e eu também estou falando da força nas palavras. Por quê? Vamos lá. O que seria uma pessoa longânima de acordo com a Bíblia? De acordo com o dicionário, né? Se você pegar um dicionário e você escrever lá, escreva no Google, né, sinônimo de longânimo, você vai encontrar lá uma pessoa mansa, você vai encontrar lá uma pessoa bondosa, né, e uma série de outras palavras. Mas hoje, dentro do nosso contexto, nós até que entendemos, dentro do contexto da igreja, da fé, nós até que entendemos, mesmo assim às vezes torcemos. Mas lá fora no mundo, hoje ser bondoso é interpretado como ser besta, como ser palhaço, como ser bobo. Nossa, olha o que fizeram com ele nem fez nada, ele nem revida, né? Não é assim? É assim que é considerado lá fora hoje. Irmãos, aí aqui é importante para nós. Somos bestas? Será que um cristão tem que ser besta, tem que ser bobo? Não, de forma nenhuma. Nós não somos bobos, nós somos bondosos. E ser bom é diferente de ser bobo. Ser bom é diferente de ser bobo. Melhor é o longânimo, a pessoa bondosa, né? A pessoa que tem um ânimo longo, a pessoa que se domina, do que o que toma uma cidade, do que o herói da guerra. Uma pessoa hoje, ela pode chegar derrubando tudo e dominar uma cidade inteira, mas se não tiver domínio próprio, todo o seu espírito, todo o seu caráter, toda a sua natureza vai por água abaixo. Vamos ver um outro textozinho que também está ligado a esse, Provérbios 25. Vira algumas páginas aí para frente, Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25. Acompanhe comigo aí o verso, Provérbios 25, verso 28. Olha aí o que diz. Provérbios 25, verso 28 diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Assim é o homem que não tem domínio próprio. A Bíblia compara um homem que não tem domínio próprio a uma cidade sem muros, uma cidade derrubada, né? Destruída. Irmãos, isso é muito sério, muito profundo. Bem, o maior desafio de um cristão, eu sou cristão, o meu maior desafio
é o domínio das paixões carnais. Você é um cristão. O maior desafio de um cristão é o domínio das paixões carnais. Segundo um filósofo muito conhecido, Platão, ele escreveu o seguinte: a primeira e a melhor vitória, a primeira e a melhor vitória é a conquista de si mesmo. É quando o homem, de acordo com Platão, é quando o homem domina-se a si mesmo. Mas não vamos ficar na filosofia apenas. O que Ellen White diz? Ellen White escreve o seguinte: segundo Ellen White, a verdadeira grandeza do homem, a verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Vamos entender? Onde está a verdadeira grandeza do homem? Para alguns, poderia dizer, a verdadeira grandeza do homem está em dominar uma cidade. A verdadeira grandeza do homem está no fato de ele dominar os seus sentimentos. Aí está o homem grande diante de Deus. Ele consegue dominar os seus... Gente, quando eu falo homem, eu estou falando ser humano, homem e mulher, ok? Ele consegue dominar os seus sentimentos. Todos nós temos sentimentos. O homem tem raiva, mas a verdadeira grandeza do homem é quando esse homem consegue dominar a sua raiva. O homem tem ódio, mas a verdadeira grandeza do homem está quando ele consegue dominar o seu ódio. E aí por diante, o homem tem inveja, o homem tem malícia, o homem tem... Imagine, irmãos, tudo que é ruim, que nós herdamos, dos nossos primeiros pais, o homem consegue dominar. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Então, um homem não pode permitir que os sentimentos dominem ele não pode permitir. Nós precisamos pegar o sentimento, jogar debaixo dos nossos pés e dominá-lo, assim como o homem faz com um animal. Nós precisamos segurar as rédeas, segurar o cabresto e falar: fica aí, quem manda aqui é Deus em primeiro lugar, e depois sou eu quem te domino. A minha mãe falava comigo: filho, quando alguém te machucar, te bater, te ferir, te fazer alguma coisa, não conte até 10 não, é muito pouco, conte até 100, e se não for suficiente, conte até 1000. Não é fácil não, porque às vezes a gente fica cego, não é verdade? Diante das circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia. A propósito, nós que somos cristãos, somos muito julgados pelas pessoas lá fora, e ainda diz que é crente. Por quê? Porque nós também temos os mesmos sentimentos que eles. Agora, nós conseguimos dominar, ou pelo menos deveríamos saber dominar melhor os nossos sentimentos. É desafiador, pastor, eu sei, eu também passo a mesma experiência, mas nós precisamos, Bem, o homem e a sua sede por conquistas. O homem tem sede por conquistas. Amigos, o Monte Everest, com seus 8.848 metros de altitude, é simplesmente o topo do mundo. Eu acho que ninguém aqui nunca foi no topo do Monte Everest, não é verdade? Bem, só para vocês terem uma ideia, a temperatura no topo do Monte Everest chega a entre 40 e 50 graus negativos. Imagina, abaixo de zero, Aqui em Sergipe, se chegar, acho que a 15, acima dos 0 graus, eu acho que vocês já vão estar assim, batendo o queixo,
15 é assim, imagina 40 abaixo de zero, né? 0 graus. Irmãos, no topo do Monte Everest, lá tem ventos de 162 km por hora. Você simplesmente não conseguiria ficar parado, porque o vento te levaria. Venta muito no topo do Monte Everest, um dos montes mais altos que nós temos. O primeiro a alcançar o topo do Monte Everest foi o neozelandês Edmund Hillary, no dia 29 de maio de 1953. Foi o primeiro homem a alcançar o topo do Monte Everest. O Monte Everest, ele recebe em torno de 60 mil turistas por ano. É um lugar onde vai muitas pessoas, cerca de 60 mil turistas. Agora, destes, uma média, né? Apenas cerca de 1.300 pessoas já arriscaram subir, alcançar o topo do Monte Everest. Somente 1.300 pessoas. Somente cerca de 300 pessoas, um pouquinho mais de 300 pessoas, alcançaram o topo do Monte Everest. Somente, irmãos, um pouquinho mais de 300 pessoas alcançaram o topo. O principal motivo das mortes que são provocadas no Monte Everest são as avalanches que acontecem ali. Quantas pessoas já morreram porque estavam lá escalando o Monte Everest e aí então vinham as avalanches e levavam tudo? Uma pergunta: o que leva as pessoas a querer escalar o topo, alcançar o topo do mundo? O que faz, homens, mulheres, seres humanos, pessoas, querer alcançar o topo do Monte Everest? Sede por conquista. O homem, ele tem sede por conquista. E posso dizer uma coisa? A conquista ou a sede pelas conquistas é um dos motivos é uma das coisas que nos motivam a viver. Sabia disso? Quando você não tem motivação, você morre. Você é uma pessoa morta. Portanto, nós somos motivados a fazer coisas. Nós temos sede por conquista. Temos sede por conquista. Portanto, o homem, ele tem sede por domínio, por dominar. Ele tem sede por domínio. Agora eu vou dizer uma coisa. Hoje tem pessoas que trazem dentro de si uma frustração. Por quê, pastor? Porque consegue dominar um monte de coisas. Consegue dominar uma grande embarcação, um grande navio. Consegue dominar um reino animal. Todos os animais se submetem ao domínio do homem. Consegue dominar uma grande empresa. Consegue dominar megas igrejas. Consegue dominar muitas vezes a sua casa, esposa, filhos. Mas o homem traz dentro de si uma frustração por não ter a capacidade de dominar a si próprio. Irmãos, é a pior desgraça. Você consegue dominar. Você consegue dominar uma cidade, um prefeito. Você consegue dominar um estado, um governador. Um presidente, ele domina um país, mas ele pode trazer uma frustração dentro de si por não ter o domínio dos seus sentimentos. É a pior coisa que existe. Existem pessoas que já desgraçaram suas vidas por conta de milésimos de segundo, por questões de segundos. Irmãos, acabaram com a sua vida, porque não pensaram, e por questões de segundos derramaram sangue de outra pessoa, porque não conseguiram dominar a sua raiva, seu ódio, e fizeram do instrumento que estava na sua mão, ou muitas vezes da própria mão, o seu instrumento para tirar a vida de uma pessoa. Pessoas que hoje estão
atrás das grades há 15, 20, 50 anos e estão dentro de uma cela pensando: o que eu fiz da minha vida? Porque eu não pensei naqueles poucos segundos e tirei a vida de uma pessoa. Veja, queridos, como é terrível não ter a capacidade de dominar a si próprio. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas. Como eu já disse isso, você sabe do que nós vamos falar, do que nós vamos ler. Gálatas capítulo 5, a partir lá do verso 22, Paulo vai falar justamente sobre isso, né? Gálatas capítulo 5, verso 22. Então veja que nós não estamos falando de qualquer coisa, nós não estamos falando de qualquer bobeira, né? Nós estamos falando de algo muito importante, algo que pode levar eu e você à perdição, algo que pode levar eu e você a ficar fora do céu, se nós não tomarmos cuidado. Gálatas capítulo 5, verso... Foi, abri e o vento fechou. Gálatas, abri novamente aqui, capítulo 5, verso 22. Ok? Então veja, lá está escrito assim, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. E aí nos faz lembrar do texto, né? Provérbios 16, 32, né? Melhor é o longânimo do que o que domina uma cidade. Está aqui, longânimo. Melhor é o longânimo do que o que domina uma cidade. A longanimidade está dentro da lista, né, dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, e a lista termina com a palavra domínio próprio. Agora olha para mim, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ah, pastor, eu não tenho domínio próprio, estou perdido. Acalme-se. O domínio próprio e ser longânimo é um fruto de quem mesmo? Do Espírito Santo. Então eu e você precisamos clamar, irmãos, clamar, cair de joelhos, machucar o joelhinho, né? Marcar o joelhinho e dizer: Senhor, eu não levanto daqui enquanto eu não sentir o Espírito Santo na minha vida. Senhor, me ajuda a ter domínio próprio, Senhor. O domínio próprio, irmãos, é um fruto do Espírito. Ele vem da palavra grega epikrateia. Essa palavra significa, sabe o que? Autocontrole. Ter domínio próprio é ter autocontrole. Ellen White escreveu: o domínio próprio é uma conquista diária. O domínio próprio é o quê? O domínio próprio é uma conquista diária, em que as pequenas vitórias de hoje preparam-nos para as vitórias maiores quando? Amanhã. Amém? O domínio próprio é uma conquista diária, em que as pequeninas vitórias de hoje nos preparam para vitórias maiores amanhã. Portanto, amigos, ninguém vai dormir e levantar no outro dia e dizer: tenho domínio próprio a partir de hoje. Não existe isso. Não tem como você simplesmente conquistar o domínio próprio de um dia para o outro. É uma conquista diária. Portanto, posso dizer uma coisa para vocês? Nós precisamos comemorar as pequenas conquistas. Ah, pastor, mas é uma coisa tão pequenininha. Mas comemore. Imagina que você passou um dia como outros dias,
Um dia que seria um dia de muito estresse, e de fato foi um dia de estresse. Mas naquele dia você orou ao Senhor e disse: Senhor, eu ouvi aquele sermão sobre domínio próprio. Senhor, me ajuda hoje, eu quero contar até 100, quero respirar fundo. E aí chega no final do dia, você está aos pés da cama, agora você vai dormir, e agora você está de joelhos comemorando e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu conquistei. Foram coisas pequenas, mas eu mantive o domínio. Queridos, são muitas situações que tiram eu e você do controle. São muitas situações durante o dia que tiram eu e você do sério. Às vezes são situações no ambiente de trabalho, às vezes são situações dentro de casa, marido, mulher, filhos, relacionamentos. Às vezes são situações dentro da própria igreja, acontece. Mas é aquele momento que nós então devemos nos segurar, respirar fundo e lembrar do que Paulo escreveu: a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então nós precisamos entender que o príncipe das trevas, ele domina as potestades, e ele então toma pessoas. E isso é tão verdade, que isso nos faz lembrar de Pedro. Lembra Pedro? Quando Pedro disse assim: Senhor, não, Senhor, tenha dó de ti mesmo, porque Jesus estava falando para os discípulos o que aconteceria com ele. Eu serei levado para Jerusalém, e lá vai acontecer isso e isso e isso. E Jesus estava falando dos sofrimentos do Messias. E Pedro rapidamente olhou para Jesus e disse: Mestre, tenha dó de ti mesmo, tenha pena de ti mesmo, nada dessas coisas vai te suceder. Em outras palavras, nós vamos te defender, Senhor. Não. E Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, para trás de mim, diabo. Parece até grosseiro da parte de Jesus. Irmãos, eu e você não precisamos fazer isso. Mas quando você sentir que alguma coisa está tentando te dar uma sacudida, quando você sentir que alguém está querendo te dar uma rasteira, respire fundo e ore, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós precisamos entender que existe um inimigo por trás, que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, se eu não tomar cuidado, pode me usar para ferir a minha esposa, para machucar a minha esposa, ou vice-versa. Então nós precisamos simplesmente dizer: Senhor, me ajude. Amém. Senhor, cuida de nós. Senhor, me dê o Espírito Santo, porque é dele que eu necessito. E posso dizer para vocês que o domínio próprio, ele conduz à verdadeira liberdade. O domínio próprio conduz à verdadeira liberdade. Porque uma pessoa que tem domínio próprio, ele não será escravo das circunstâncias, não será escravo dos seus sentimentos, não será escravo das suas emoções, não será escravo do cigarro, não será escravo do álcool, não será escravo das drogas, porque é uma pessoa que alcançou pelo Espírito Santo a capacidade de dominar os seus próprios sentimentos. Portanto, eu quero concluir com vocês essa manhã com o último texto, que se encontra no livro de João, no Evangelho de João, lá no capítulo 15. Quero concluir com vocês. João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Aqui está uma das mais lindas passagens bíblicas, sabe, irmãos? E eu digo para vocês: o Senhor hoje, Ele quer ensinar para mim e para você o quanto nós precisamos confiar, o quanto nós precisamos crer e o quanto nós precisamos conviver com Ele. Evangelho de João capítulo 15, verso... Vamos ler juntos. 15, verso 4.
E o verso 5 que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes. Olhe para mim, igreja. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4, fala sobre fruto do Espírito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer. O homem que não permanecer em Cristo não pode ter domínio próprio. O homem que não permanecer em Cristo não tem como ser longânimo. Pastor, mais uma vez que eu chutei o balde, uma vez que eu perdi as estribeiras, como diz, significa que eu não tenho o Espírito Santo? Não, irmãos, não necessariamente. A questão é que chutar o balde não pode se tornar uma rotina. Não pode ser hoje, amanhã, a depois, porque aí isso vai mostrar que nós não temos o Espírito. Mas nós também, que somos cristãos, que servimos ao Senhor, pode acontecer conosco também uma queda, uma falha, mas para nós tem que ser considerado como uma queda, um incidente ou um acidente. Não foi planejado, simplesmente aconteceu, e nós caímos de joelhos e nos redimimos com Cristo. Mas ele continua dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse tem muito domínio próprio, esse tem muito amor, muita paz, esse é muito bom. Aqueles que permanecem em Cristo. E ele fecha dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos nada. Sem Cristo, irmãos, toda a nossa justiça ela é ineficaz. Sem Cristo não existe vitória, né? Sem Cristo nós estamos completamente perdidos. Eu não quero enaltecer nessa manhã o domínio próprio. Eu quero enaltecer nessa manhã Cristo Jesus. Amém. Porque se você levá-lo, se você colocar Ele na sua vida, se você clamar por Ele, se você se abraçar nele, se você se apegar nele, como se você estivesse em alto mar, se agarrando no salva-vida como o seu único meio de salvação. Caso contrário, você morre afogado. Se você fizer de Jesus o seu Salvador, o seu único meio de salvação, a sua ponte, a sua escada, o seu abrigo, o colo, irmãos, verdadeiramente você será livre dele. Amém? Amém. Portanto, nessa manhã eu enalteço Jesus Cristo. Amém. Porque enaltecendo Jesus, nós teremos então o fruto do Espírito Santo. Verdadeiramente nós teremos o fruto do Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, vai ter música não, né? Ok. Portanto, hoje nós precisamos entender isso. É simples assim. Nós precisamos entender isso. Nós estamos no mês de abril. O mês de abril para nós é chamado de mês santo. O mês de abril é um período que nós comemoramos a Páscoa, né? Ali normalmente na primeira semana, finalzinho de março, abril. O mês de abril, irmãos, é um mês de salvação. O mês de abril é um mês de alcançar os corações das pessoas. O mês de abril é mês de elevar o nome de Jesus. O mês de abril é o mês de celebrar que nós não somos nada sem Ele, e de que nós precisamos dominar os nossos sentimentos, porque essa é a maior grandeza de Deus. Portanto, não sei se estou falando para alguém que em alguma ocasião já chutou o balde. Não sei se estou falando para alguém
que em algum momento já viveu essa frustração. Não sei se eu falo para alguém que em algum momento já chorou aos pés do Senhor e disse: Senhor, me perdoe, porque eu não deveria ter feito aquilo, Senhor. Foi por um momento acontecido. Mas eu estou triste, estou chateado. E nesse momento tem alguém chorando por minha causa, porque eu chateei também. Hoje, irmãos, é dia de eu e você nos redimir primeiramente com Deus, e também nos redimir com essa pessoa querida, essa pessoa amada, que talvez em algum momento nós o ferimos, nós o machucamos, hoje é dia para isso. E eu quero convidar você justamente para a redenção, porque nós precisamos ser redimidos em Cristo. Não é verdade? Portanto, eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé, porque nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, clamando justamente a Ele para nos dar o Espírito Santo, para nos batizar com o Espírito Santo, e assim dar a cada um de nós a capacidade do perdão. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Bondoso Senhor, essa manhã nós falamos sobre um assunto extremamente importante, Pai. Senhor, ele é apenas uma consequência de uma busca intensa por Ti ou não. Uma busca intensa por Cristo Jesus. Um clamor pelo derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque quando nós tivermos verdadeiramente o Espírito Santo na nossa vida, nós então seremos conhecidos pelo nosso amor, primeiramente por Ti, ó Deus, e também pelo amor ao nosso irmão e irmã, ao nosso semelhante. Nessa manhã, Senhor, nós queremos Te pedir perdão se em alguma ocasião nós ferimos alguém, se em alguma ocasião nós machucamos alguém por meio de atos ou palavras. Hoje, Senhor, é dia de perdão. Hoje é dia de humilhar as nossas almas diante do Senhor. Hoje é dia, ó Deus, de alegrar os santos anjos e de deixar o diabo frustrado por conta de eu dar o perdão para o meu irmão. Portanto, tira de dentro de nós todos os sentimentos maléficos. Tira de dentro de nós, ó Deus, o ódio. Tira de dentro de nós a inveja. Tira de dentro de nós a cobiça. Senhor, tira de dentro de nós a competição. Tira de dentro de nós tudo quanto é mal. Todos os sentimentos que primeiramente surgiram com Lúcifer no céu. Tira de dentro de nós todos os sentimentos de Lúcifer que foram passados também para o primeiro casal. Tira, Senhor, de dentro de nós todos os sentimentos que vêm junto com as paixões carnais. Porque nós somos pessoas que nascemos não somente da carne, mas também nascemos do Espírito. Portanto, nessa manhã, ó Deus, nós queremos e Te pedimos e Te suplicamos que sejamos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Amém. E que assim o Senhor possa nos tornar mais alvos do que a neve. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos, ó Deus, a Tua paz. É o que nós Te pedimos e Te suplicamos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.